E se eu te dissesse que a força mais poderosa para mudar completamente a sua vida já está dentro de você? E se eu te mostrasse que essa força invisível aos olhos é capaz de mover montanhas, abrir portas, criar oportunidades e transformar sonhos em realidade? Essa força é a fé, mas não a fé limitada à religião ou à espera passiva por milagres. Estou falando da fé como força criadora, uma energia viva que molda tudo o que você pensa, sente e vive. Uma força que atua 24 horas por dia, esteja você consciente disso ou não. A Bíblia já dizia em Hebreus 11:1, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. E Napoleon Hill, após décadas estudando os maiores milionários da história, concluiu algo muito semelhante. A fé é o elixir eterno que dá vida, força e ação ao impulso do pensamento. Ou seja, aquilo em que você acredita com convicção se transforma na sua realidade. Sua realidade externa é o espelho exato da qualidade da sua fé interna. Se sua fé estiver ancorada no medo, na dúvida e na escassez, sua vida refletirá frustração, limitações e estagnação. Mas, se sua fé estiver fundamentada na certeza, na abundância, na capacidade de realizar, então sua vida inevitavelmente florescerá. O problema é que a maioria das pessoas não entende o verdadeiro poder da fé como força criadora. Tratam a fé como esperança frágil, como algo distante e incerto. Esperam por milagres, mas alimentam o medo no coração. Mas a fé genuína não é esperança. Fé é convicção inabalável. Fé é saber que mesmo sem ver o resultado ainda, a vitória já foi conquistada no invisível e só aguarda o tempo da manifestação. Jesus disse, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá e ele passará. Mateus 7:20. Isso não é apenas uma metáfora bonita, é um princípio espiritual e mental. A fé verdadeira tem o poder de mudar as circunstâncias mais difíceis, romper as barreiras mais sólidas e transformar realidades aparentemente impossíveis. Napoleon Hill provou isso estudando homens como Thomas Edison, que fracassou milhares de vezes antes de inventar a lâmpada, e Henry Ford, desacreditado inúmeras vezes antes de revolucionar o mundo. Eles não apenas desejavam o sucesso, eles acreditavam. Eles sentiam o sucesso como algo já conquistado, mesmo quando o mundo inteiro duvidava. É esse tipo de fé que cria novas realidades. Não é a fé que espera, é a fé que constrói. E talvez você esteja se perguntando agora, se a fé tem esse poder todo, por que tantas pessoas continuam presas na dúvida, no medo e na escassez? A resposta é simples, porque a maioria alimenta mais os medos do que a fé. Porque muitos cultivam pensamentos de fracasso, insegurança e incapacidade. E tudo aquilo que você cultiva na mente, mais cedo ou mais tarde, floresce na vida. Provérbios 23:7 diz, assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Aquilo que você pensa se torna sua crença. Sua crença molda suas ações, e suas ações constroem sua realidade. Napoleon Hill reforçou, a mente é como um jardim. Se você não plantar flores, as ervas daninhas crescerão sozinhas. Ou seja, se você não cultiva ativamente pensamentos de fé, conquista e possibilidade, a dúvida, o medo e a limitação tomam conta. Por isso, o convite de hoje é simples, mas profundo. Você precisa assumir o controle do que planta na sua mente. Precisa alimentar sua fé, como quem protege um fogo precioso. Ter fé não é ignorar os desafios. Ter fé é enxergar além deles, é olhar para a adversidade e dizer, isso também vai passar, eu vencerei. A fé é o alicerce dos grandes sonhos, a ponte entre o invisível e o visível, a força silenciosa que move o mundo em favor de quem ousa acreditar. Jesus enfrentou tempestades, traições, rejeições, mas nunca deixou sua fé vacilar. E você? Quanto da sua vida está sendo construída com base nessa fé inabalável? Se até agora sua fé estava adormecida, enfraquecida pelas circunstâncias, saiba, ela pode ser reacendida. A fé é como um músculo. Quanto mais você exercita, mais forte ela se torna. Ao longo deste vídeo, vamos juntos
descobrir onde sua fé foi minada, aprender práticas para fortalecer sua crença e ativar um novo nível de fé, capaz de gerar resultados reais, concretos e extraordinários. Porque a transformação que você busca não está no mundo externo, ela começa dentro de você. Assim como o agricultor planta a semente confiando na colheita, mesmo sem ver o fruto, você também precisa plantar hoje os pensamentos, palavras e ações que irão construir a vida que você tanto deseja. E tudo começa com uma decisão. A decisão de acreditar, de crer com força, de agir com fé. Porque a fé verdadeira não negocia com o medo, ela avança apesar dele. Se até hoje o medo e a dúvida roubaram seus sonhos, esse é o seu momento de mudar. Esse é o momento de declarar com coragem: minha fé cria meu futuro. E nos próximos minutos, vamos juntos desvendar os segredos da fé criadora que os grandes realizadores da história utilizaram para mover o mundo. Porque a força que transforma já está em você. Agora é hora de usar. Agora que você entendeu que a fé é essa força invisível que molda a realidade, vamos dar um passo além. A pergunta é: o que significa, na prática, ativar essa fé como força criadora? Fé criadora não é apenas acreditar que tudo vai dar certo. É muito mais. É construir dentro de si uma certeza tão profunda, tão real, que começa a moldar seus pensamentos, suas emoções, suas decisões e, por consequência, sua realidade. Napoleon Hill disse algo poderoso: tudo aquilo que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode realizar. Veja bem, não basta apenas conceber, é preciso acreditar. E não estou falando de uma crença frágil, cheia de dúvidas, mas de uma fé que grita silenciosamente dentro de você: é meu, já é real, está feito. Essa é a fé que transforma sonhos em conquistas. E a Bíblia confirma isso. Tudo é possível ao que crê. Marcos 9:23. A fé criadora não espera. Ela antecipa. Ela sente o sabor da vitória antes mesmo da batalha começar. Quando você acredita com convicção absoluta, seu cérebro entra em ação. Seu foco se intensifica. Suas ideias se multiplicam. Suas decisões se alinham com a vitória. Você começa a agir como quem já venceu. E então, com o tempo, o mundo externo se curva diante da força da sua fé interior. Pense nos grandes realizadores da história. Steve Jobs já via a revolução tecnológica antes mesmo de existir um iPhone. Thomas Edison se via iluminando cidades, mesmo enquanto falhava centenas de vezes. Walt Disney continuava desenhando, mesmo quando diziam que ele era um sonhador tolo. Esses homens tinham algo em comum: uma fé criadora ativa, persistente, determinada. Eles viam o que ninguém via e, por isso, criaram o que ninguém acreditava ser possível. Mas atenção, fé verdadeira não é ilusão, não é sentar no sofá esperando milagres caírem do céu. A fé exige ação alinhada. A Bíblia é clara: a fé, se não tiver obras, é morta. Tiago 2:17. Acreditar sem agir é o mesmo que plantar e nunca regar. A fé é o motor, a ação é o combustível. Quando você une fé viva com ação constante, você cria uma força imbatível. Você se torna alguém que não apenas sonha, mas realiza. E é aqui que muita gente falha. Acreditam por alguns dias, mas quando as dificuldades chegam, deixam a dúvida entrar. A dúvida é o maior inimigo da fé criadora. Lembra de Pedro? Enquanto manteve os olhos em Jesus, caminhou sobre as águas. Mas no momento em que deu atenção ao vento e às ondas, começou a afundar. E Jesus perguntou: homem de pouca fé, por que duvidaste? Mateus 14:31. Enquanto sua fé estiver focada na vitória, você vai andar sobre o impossível. Mas quando sua mente se voltar ao medo, você afunda. A dúvida corrói a fé. E sem fé não há criação, apenas repetição dos velhos padrões. Por isso, é vital alimentar sua fé todos os dias. Napoleon Hill disse: alimente sua mente apenas com imagens, pensamentos e emoções que estejam em harmonia com o futuro que você deseja criar. Ou seja, tudo o que você consome, sejam palavras, notícias, conversas, entretenimento, está moldando sua fé, para o bem ou para o mal. Se você se alimenta de negatividade, de palavras de fracasso, de dúvidas, está envenenando sua fé.
Mas se você se alimenta de ensinamentos edificantes, da palavra de Deus, de histórias de superação, de afirmações positivas, você fortalece sua fé até que ela se torne inabalável. A fé precisa ser treinada como um músculo. Precisa ser exercitada, expandida, protegida. E como fazer isso na prática? Comece se perguntando: em que eu estou acreditando hoje? Minhas crenças me impulsionam ou me limitam? Minhas ações estão alinhadas com a vida que desejo criar? Se a resposta revelar desalinhamento, é hora de mudar. É hora de declarar com coragem: minha fé cria meu futuro, e começar a agir de acordo. Porque você não pode colher uma vida de sucesso se continua semeando pensamentos de dúvida. Você não pode viver em abundância se sua fé está enraizada no medo. A Bíblia ensina: seja feito conforme a tua fé. Mateus 9:29. Você não recebe da vida o que deseja casualmente. Você recebe o que acredita com convicção. Você é o criador da sua realidade. E a matéria-prima dessa criação é a fé. Curte e compartilha se isso tocou teu coração. Às vezes, é num vídeo assim que a gente encontra o que precisava ouvir.